Olá, eu sou o Felipe, professor do curso Enem Gratuito. A aula de hoje é sobre povoamento do interior no contexto do Brasil colonial. Quando se fala de povoamento do interior, a gente fala do quê? Das atividades que provocaram o deslocamento do povoamento do nosso território do litoral para o interior, principalmente a partir da segunda metade do século XVII, e depois também, mais intensamente, no século XVIII. Nós temos algumas atividades mais importantes, entre elas as bandeiras, as entradas, monções, missões jesuíticas, a pecuária e a extração das drogas do sertão, entre outros. Quando nós falamos de bandeiras, é importante lembrar que eram expedições de caráter particular, ou seja, não eram organizadas pela coroa, e que iam para o interior explorar atividades econômicas. Muito bem. Nós temos três tipos de bandeiras. As bandeiras de apresamento ou preação indígena eram aquelas que iam para o interior capturar índios para vendê-los como escravos. E quais eram os principais alvos dessas bandeiras? Os índios que viviam ainda em tribos ou índios já arrebanhados em missões jesuíticas, índios aculturados, índios que já sofreram uma mudança na sua cultura, que conheciam a língua portuguesa, muitas vezes até o próprio latim, conheciam a religião católica? Pois é, eram justamente os índios das missões jesuíticas, os índios aculturados. Isso significa que nós temos aí um conflito de interesses entre os colonos, que querem índios como uma mão de obra mais barata, e os próprios bandeirantes, que fazem essa atividade de captura e comércio desses índios, com a Igreja Católica, que queria que o índio fosse exclusividade da atividade da catequese feita pelos jesuítas. Muito bem. Temos ainda um segundo tipo de bandeira, as bandeiras de prospecção, que iam prospectar, procurar metais preciosos no interior. Ouro, prata, diamantes, esmeraldas, pedras preciosas de modo geral. As primeiras grandes descobertas acontecem no final do século XVII e se intensificam no início do século XVIII, dando início, claro, ao chamado ciclo da mineração no Brasil, ou o ciclo do ouro. Muito bem. Nós vamos ter ainda um terceiro tipo de bandeira, as chamadas bandeiras de sertanismo e de contrato. Eram expedições que iam para o sertão, claro, para o interior, mas eram contratadas para isso por terceiros, governos de capitania, senhores de engenho, e com qual objetivo? Combater quilombos e tribos indígenas que resistiam à ocupação de suas terras. Nós temos o famoso caso da bandeira de Domingos Jorge Velho, que foi contratada pelo governo da capitania de Pernambuco para destruir o famoso Quilombo de Palmares, ocasião em que vai morrer o grande líder do movimento negro, Zumbi dos Palmares. Muito bem, falamos de bandeiras que contribuíram fortemente para o povoamento do interior. Mas temos ainda uma outra atividade muito semelhante às bandeiras, as chamadas entradas, que faziam praticamente as mesmas coisas que as bandeiras faziam, mas não eram de caráter particular, eram oficiais, ou seja, eram organizadas pela coroa portuguesa. Tá? Além disso, as entradas também tinham funções específicas de abrir caminhos, estradas e até mesmo de fundar povoados, mas alguns bandeirantes também acabavam sendo encarregados disso. Nós temos, além de bandeiras e entradas, as monções. E o que eram monções? Monções eram expedições que iam para o interior praticar o comércio. Um exemplo bem simples. Quando as bandeiras de prospecção descobriram ouro na região de Cuiabá, Mato Grosso, era muito difícil abastecer essa região mineradora, esse polo minerador, essa cidade mineradora, de gêneros básicos como comida, bebida, armas e até mesmo escravos. Então, quem fazia essa atividade de abastecimento de comércio dessas regiões mais do interior eram as chamadas monções. E elas faziam esse trajeto do litoral para o interior através da rota dos rios. Saíam principalmente da região de São Vicente, usando o rio Tietê como rota, navegavam nas partes, claro, navegáveis, em área de planície, mas nas partes não navegáveis, áreas de relevo mais acidentado, usavam o trajeto do rio, pelo menos como rota. Então temos o rio Tietê aí como a principal direção para o interior, né, na rota que as monções faziam. Temos ainda a atividade das missões jesuíticas. Os padres jesuítas começam a vir para cá, nos primeiros governos gerais, com Tomé de Souza, Duarte da Costa, e nós vamos ter no Brasil a organização de algumas missões jesuíticas com o objetivo de catequizar índios.
Esse arrebanhamento de índios acontecia através de expedições que iam para o interior. E essas aldeias eram organizadas, claro, em áreas interioranas. Vamos ter, por exemplo, a região de 7 povos das missões no Rio Grande do Sul. Só que essas missões, curiosamente, não eram portuguesas, eram espanholas, porque aquela região era originariamente espanhola. Mas está numa área que hoje pertence ao Brasil, então a gente trata desse assunto também. As principais missões portuguesas vão se concentrar na região da floresta amazônica. E as missões espanholas, claro, são aquelas da região ali do Paraná até o Rio Grande do Sul. Principalmente 7 povos das missões do Rio Grande do Sul. Nós temos nas missões jesuíticas algumas coisas interessantes que vão além da catequização dos índios. Por exemplo, elas eram empresas que tinham que se manter do ponto de vista econômico, tinham que ter uma atividade econômica de sustentação. No caso das missões de 7 povos, das missões no Rio Grande do Sul, a atividade da pecuária era o que sustentava economicamente, né, esse arrebanhamento de índios. E isso, claro, contribuiu para o povoamento daquela região. Já no caso das missões portuguesas da Amazônia, a principal atividade é a extração das drogas do sertão. Vamos entender drogas aqui como especiarias e sertão como interior. E quando falamos de especiarias do interior, no caso do norte, eu estou falando de especiarias da Amazônia. Estou falando de cacau, de baunilha, de guaraná. Produtos que eram extraídos pelos índios das missões na floresta e revendidos em alguns centros comerciais do norte e nordeste do Brasil. Certo? Algo que, claro, vai contribuir também para o povoamento do interior do Brasil. Pessoal, o povoamento do interior do Brasil tem ainda outras atividades que vão contribuir, né? A mineração no século XVIII, todo o comércio interno que a mineração provoca, por exemplo, o comércio de gado do sul até o sudeste, chamado tropeirismo. Nós vamos ter também a própria pecuária, que vai se desenvolver no nordeste brasileiro, ali no interior das áreas que produziam cana-de-açúcar. Havia uma lei portuguesa que dizia, desde isso da colonização, que só era permitido produzir cana-de-açúcar, ou melhor, é exclusividade da produção açucareira, tá? Uma faixa que ia do mar até 70 km para o interior. Ali só se produzia cana, só se produzia açúcar, certo? E aí para o interior se podia produzir outros tipos de culturas. Então, a pecuária, por exemplo, era essencial, até para que se produzisse o gado leiteiro ou o gado de transporte para auxiliar os próprios engenhos, né? Só que só poderia acontecer no interior. E vai acontecendo inicialmente no interior do Nordeste, para abastecer os engenhos. Em que região? Justamente as margens do Rio São Francisco. A expansão da pecuária segue a roda do Rio São Francisco, mas no seu sentido inverso. Começa a avançar cada vez mais para o interior e vai descendo até a região de Minas Gerais. E o curioso é que chega na região de Minas Gerais, ali no início do século XVIII, que é quando começa a mineração e a atividade da pecuária vai servir não somente para abastecer os engenhos em crise após a expulsão dos holandeses, mas também para abastecer de gado as áreas de mineração, certo? Então é isso, pessoal. Sobre povoamento interior, as principais atividades são essas, tá? As bandeiras, entradas, monções, missões jesuíticas e algumas atividades econômicas importantes, como a pecuária, feita pelos próprios jesuítas espanhóis em 7 povos das missões, a pecuária feita na rota do Rio São Francisco e também a extração das drogas do sertão, feita pelas missões jesuíticas portuguesas na Amazônia. Os holandeses foram expulsos e o açúcar fracassou. Os bandeirantes então partirão atrás de ouro no interior. Os bandeirantes então partirão atrás de ouro no interior. Mas tinham outros interesses antes da mineração. Penetravam território, prendendo índios na escravidão.
esqueça, claro, de curtir o nosso vídeo, verificar o conteúdo dessa aula na descrição e caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva, tá? Obrigado.